A Grécia Antiga e o mundo que formou Sócrates. Para entender por que Sócrates foi tão revolucionário, por que seu pensamento abalou as estruturas intelectuais do seu tempo e ainda ressoa até hoje, é preciso dar um passo atrás. É preciso compreender o mundo em que ele viveu, respirou e filosofou. E mais do que isso, é preciso entender o tipo de pensamento que dominava esse mundo antes que ele chegasse para questioná-lo. Imagine, por um momento, o Mediterrâneo no século V a.C. O mar como estrada, as cidades como palcos e os homens, pelo menos aqueles que tinham a sorte de nascer livres e em condições favoráveis, como atores de uma civilização que estava, naquele exato momento, inventando a si mesma. A Grécia Antiga não era um país no sentido que conhecemos hoje. Era um mosaico de cidades-estado independentes, cada uma com suas leis, seus costumes e sua identidade própria. Esparta era militarista e austera. Corinto era comercial e cosmopolita. Mas foi Atenas que se tornou o grande laboratório do pensamento humano. A cidade onde a democracia dava seus primeiros e frágeis passos, onde o teatro nascia como forma de reflexão coletiva, onde a filosofia encontrava solo fértil para crescer. E Atenas fervilhava. A vida pública ateniense era intensa de uma forma que hoje é difícil de imaginar. No centro dessa vida estava a Ágora, a praça pública, o coração pulsante da cidade. Ali não se trocava apenas mercadorias. Ali se trocavam ideias, se travavam debates, se tomavam decisões que afetavam toda a comunidade. A democracia ateniense, ainda que imperfeita e limitada por nossos padrões atuais, exigia participação, exigia presença, exigia, acima de tudo, a capacidade de falar e de convencer. E foi exatamente nessa necessidade que surgiu uma figura que moldaria o cenário intelectual grego por décadas: o sofista. Os sofistas eram, em sua origem, algo que hoje reconheceríamos como professores particulares. Homens cultos, viajados, que percorriam as cidades gregas de cidade em cidade, oferecendo instrução mediante pagamento. Ensinavam retórica, gramática, lógica, política, oratória, tudo aquilo que um jovem aristocrata precisava dominar para ter sucesso na vida pública. E eram muito bem pagos por isso. Nomes como Protágoras, Górgias, Hípias e Pródico eram amplamente conhecidos e admirados. Ter estudado com um sofista renomado era, para um jovem ateniense ambicioso, algo próximo do que hoje seria ter se formado numa universidade de prestígio. Mas havia algo profundamente problemático no núcleo do que os sofistas ensinavam. Algo que ia além da técnica e tocava na própria concepção de verdade e conhecimento. Para os sofistas, a verdade não era algo que existia independentemente dos homens, esperando para ser descoberta. Era algo maleável, relativo, construído conforme a conveniência e o contexto. O mais influente deles, Protágoras, sintetizou essa visão numa frase que se tornaria uma das mais debatidas da história do pensamento: o homem é a medida de todas as coisas. Uma declaração aparentemente simples, mas com implicações enormes. Se cada homem é a sua própria medida, se a verdade depende de quem a observa e do ângulo em que ela é observada, então não existe certo ou errado universal. Não existe uma verdade a ser alcançada. Existe apenas o argumento mais habilmente construído, a retórica mais sedutora, o discurso capaz de arrastar o maior número de pessoas para o seu lado. E os sofistas eram mestres nisso. Ensinavam a arte de fazer o argumento mais fraco parecer o mais forte. A arte de transformar uma posição indefensável numa causa aparentemente justa. A arte, e aqui está o ponto mais perturbador, de vencer o debate independentemente de estar ou não com a razão. Era um mundo intelectualmente brilhante na superfície, mas profundamente vazio por dentro. Um mundo onde as aparências importavam mais do que as essências, onde o parecer havia tomado o lugar do ser,
onde a eloquência havia se divorciado da verdade. E foi nesse exato momento, nesse cenário saturado de retórica vazia, de relativismo intelectual e de um pragmatismo que confundia persuasão com conhecimento, que um homem saiu às ruas de Atenas, sem cobrar nada de ninguém, sem pretender ensinar coisa alguma, armado apenas com perguntas. Seu nome era Sócrates, e ele estava prestes a mudar tudo. Sócrates, o homem que fez perguntas até a morte. Sócrates não era o que você esperaria de um grande filósofo, pelo menos não na aparência. Não tinha escola, não cobrava pelos seus ensinamentos, não deixou nada escrito. Era filho de um escultor e de uma parteira, e caminhava pelas ruas de Atenas com roupas simples, pés descalços e o ar de quem não tinha absolutamente nada a provar. E, paradoxalmente, era exatamente isso que o tornava tão desconcertante para todos ao seu redor. Enquanto os sofistas cobravam fortunas para ensinar a arte de convencer, Sócrates fazia o caminho inverso. Ele se aproximava das pessoas, políticos, artesãos, poetas, generais, jovens aristocratas, e começava a fazer perguntas. Perguntas simples, quase ingênuas à primeira vista. O que é a justiça? O que é a coragem? O que é a virtude? Questões que qualquer pessoa sensata acharia que sabia responder sem dificuldade. E era aí que a coisa ficava interessante, porque à medida que o diálogo avançava, que as perguntas se aprofundavam e que as respostas eram examinadas com rigor, algo inevitável acontecia. A pessoa que achava que sabia começava a perceber que não sabia. As certezas iam desmoronando uma a uma, as definições que pareciam sólidas se revelavam cheias de contradições. O conhecimento aparente cedia lugar a uma confusão honesta. E essa confusão, para Sócrates, não era um problema, era o começo de tudo. Esse método ficou conhecido como maiêutica, palavra que em grego significa a arte de ajudar no parto. Sócrates usava essa imagem conscientemente e com carinho. Assim como sua mãe, que era parteira, ajudava a trazer novas vidas ao mundo, ele ajudava as pessoas a parir suas próprias ideias. Não colocava o conhecimento de fora para dentro, fazia o oposto. Conduzia o interlocutor a um processo de reflexão tão profundo e tão honesto que a verdade acabava emergindo de dentro para fora, como algo que sempre esteve lá, apenas esperando para ser descoberto. E o instrumento central desse processo era algo que parecia simples, mas era devastadoramente eficaz: a pergunta. Mas Sócrates não fazia isso no conforto de uma sala fechada, com interlocutores dispostos e bem-humorados. Ele fazia isso na ágora, em público, com pessoas influentes, respeitadas e poderosas. E quando essas pessoas se viam diante de suas próprias contradições, expostas perante outros cidadãos, a reação raramente era de gratidão, era de constrangimento. E o constrangimento, quando acumulado ao longo do tempo, se transforma em ressentimento. Sócrates sabia disso e continuava. Havia nele uma convicção inabalável de que examinar a vida, examinar as crenças, os valores, os pressupostos sobre os quais construímos nossa existência, não era uma atividade opcional para quem desejava viver bem. Era uma obrigação. Ele chegou a dizer, no julgamento que selaria seu destino, que uma vida sem exame não merece ser vivida. Uma frase que ecoa até hoje, não como retórica, mas como um chamado genuíno à responsabilidade intelectual. Mas esse caminho tinha um preço. Em 399 a.C., quando Sócrates tinha cerca de 70 anos, ele foi levado a julgamento. As acusações formais eram duas: corromper a juventude ateniense e não reconhecer os deuses da cidade. Mas por baixo dessas acusações havia algo mais profundo e mais político:
Atenas havia acabado de sair de um período turbulento, uma derrota devastadora na Guerra do Peloponeso, uma ocupação oligárquica violenta, uma democracia restaurada ainda frágil e insegura. E Sócrates, com seu método implacável de questionar tudo e todos, era visto por muitos como um elemento desestabilizador, uma ameaça à ordem que a cidade tentava reconstruir. O julgamento foi conduzido perante um júri de 500 cidadãos atenienses. Sócrates se defendeu, mas de uma forma que revelava muito sobre quem ele era. Não suplicou, não bajulou, não fez o que qualquer defensor habilidoso teria feito, que era apelar para as emoções do júri, mostrar fraqueza, pedir clemência. Em vez disso, ele fez o que sempre fez. Argumentou com honestidade, questionou as premissas das acusações e, de certa forma, desafiou os juízes a examinarem suas próprias convicções. Foi condenado por uma margem pequena. Mesmo depois da condenação, quando lhe foi dada a oportunidade de propor uma pena alternativa, Sócrates recusou fugir do que considerava sua responsabilidade cívica. Seus amigos, incluindo o jovem Platão, que havia se tornado um de seus discípulos mais devotos, organizaram uma fuga. A saída estava preparada. Ele precisava apenas dizer sim. Sócrates recusou. Não por desejo de morrer, mas por uma coerência filosófica que poucos seres humanos na história demonstraram com tanta consistência. Ele havia passado a vida ensinando que as leis da cidade, mesmo imperfeitas, deveriam ser respeitadas por quem havia escolhido viver sob elas. Fugir seria trair tudo aquilo em que acreditava. Seria, nas suas próprias palavras, uma contradição viva. E Sócrates não podia se dar ao luxo de ser uma contradição. E assim, cercado por amigos e discípulos, ele bebeu a cicuta, com calma, com a mesma serenidade com que havia passado décadas fazendo perguntas nas ruas de Atenas. Segundo o relato de Platão, ele passou as últimas horas discutindo filosofia, como fazia todos os dias. Não havia naquele homem separação entre o que pensava e o que vivia. Sócrates morreu como viveu, questionando, ensinando e sendo absolutamente fiel a si mesmo. E a ironia mais profunda de toda essa história é que, ao condená-lo, Atenas não silenciou Sócrates. Fez o contrário. Transformou um filósofo de rua num mártir do pensamento livre, numa figura que atravessaria milênios e ainda hoje nos interpela com a mesma pergunta incômoda e inescapável que ele fazia a todos que cruzavam seu caminho. Você realmente sabe o que pensa que sabe?